Oi, meninas, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo hoje sobre laqueadura? Nesse vídeo de hoje eu vou contar um pouco pra vocês como é que foi a minha experiência e como é que tá sendo o meu pós-laqueadura, né? Já tem 8 meses aí que eu fiz e tudo que aconteceu, como foi que eu consegui, como é que foi a minha experiência, o pós, como é que tá sendo. Vou contar aqui pra vocês, tá bom? Bom, gente, eu fiz minha laqueadura em agosto de 2025, né? E fiz pelo SUS. É, Como foi que eu consegui fazer a laqueadura? Eu fui aqui no meu centro de saúde, né, que é o posto de saúde, conversei com o clínico e expliquei pra ele que eu queria fazer a minha laqueadura, né? E pedi pra ele que ele me encaminhasse, porque aqui na minha cidade a gente tem que ir primeiro no posto de saúde, passar pela consulta com o clínico geral e lá ele vai encaminhar para o hospital. Se você tiver algum hospital específico que você queira, você escolhe lá e ele te caminha. Porque aqui na minha cidade, se não me engano, são 3 ou 4 hospitais que eu saiba que faz. E eu optei pelo Hospital da Santa Casa, né? E aí ele me deu o encaminhamento, tanto por cirurgião geral, como um termo de... Oh, meu Deus. Um termo que eu tinha que assinar e autenticar num cartório em até 60 dias para poder eu iniciar o meu procedimento, né? Aí o que que eu fiz? Eu peguei esse termo, aí eu fui lá no cartório, autentiquei com firma, tudo. Aí eu fui no hospital responsável, né, pelo setor responsável desse hospital. Aí marquei sim, marquei a reunião com a psicóloga, a enfermeira e tinha um médico, né? Era uma equipe para você fazer uma reunião, para você conversar, eles iam te orientar. Eles fazem de tudo para você não fazer a laqueadura, eles te orientam para outros métodos contraceptíveis, eles tentam assim evitar que você vá para cirurgia. Eles querem ao fundo saber se você realmente não quer ter filhos, quais são os motivos, por que essa escolha. Tipo assim, eles não forçam que você não faça, mas eles vão fazer de tudo assim, eles vão explicar todos os métodos. Tanto a psicóloga como a enfermeira, elas foram bem assim, persuasivas, né? Ela ficaram tentando ver se eu ia cair em contradição, mas eu fui bem firme na minha escolha. E elas são bem assim, bem taxativas. Elas perguntam: você tá fazendo isso por você ou você tá fazendo isso pelo parceiro? Aí eu falei assim, não, tô fazendo isso por mim, eu não quero ter mais filho, eu opto não ter mais filho, é minha escolha. Aí teve uma pergunta que elas fizeram lá também: caso o seu casamento não dê certo e você casa novamente? Aí eu peguei disso, a escolha de ter filho é minha. Gente, nem que você tenha, eu tenho um marido maravilhoso, a escolha de ter filho é minha, eu não quero mais ter filho. E se um dia o meu casamento acabar e eu arrumar outra pessoa, essa pessoa tem que entrar sabendo que eu não quero ter mais filhos. E aí, já o médico, ele já foi bem mais cordial, ele só explicou que eu poderia ter alguns sintomas, tipo, a minha menstruação podia alterar, eu podia ter um pouquinho de queda de hormônios, tinha os riscos da cirurgia, porque toda cirurgia tem um risco, anestesia, tudo, ele me explicou. E só perguntou: você tem certeza que você quer isso? E eu falei: quero. Aí, pronto, eles pegaram o papel, né, da autenticação, me deram todos os meus exames, eu tive que passar por cardiologista, eu tive que passar por avaliação do anestesista, eu tive que fazer exame do coração, eu fiz muito exame. Aqui tem um prazo de 60 dias, você opera em 60 dias, então nesses 60 dias você vai fazer muito exame. Fiz exame de bateria completa de sangue, eu fiz exames de doenças sexualmente transmissíveis, eu fiz exame do coração, eu fiz exame teste de alergia para anestesia, fiz tudo que você imagina, né? Aí, passados 60 dias, eu voltei pro meu clínico geral do hospital, pro cirurgião, eu voltei lá pra gente marcar data e é tudo conversado com ele, né? Eles não chegam e falam assim: você vai operar tal dia. Não, você leva todos os resultados dos seus exames pra ele e ele vai conversar com você pra você escolher qual o dia que você quer. E aí eu levei, né? Isso em junho, aí junho, julho, em julho eu levei todos os meus exames. E na primeira semana de agosto ele optou pra mim operar, né? E aí chegou o grande dia de ir nessa cirurgia, que dá medo, né? Querendo ou não, eu nunca tinha feito uma cirurgia assim. E eu fui. Na cirurgia você tem que entrar com um acompanhante mulher, não pode acompanhante com mais de 60 anos e nem menor de idade, porque esse acompanhante tem que te deixar na porta do centro cirúrgico e tem que te receber na porta do centro cirúrgico. Um acompanhante não pode ficar com 2 pessoas. Quase que eu não conseguia fazer, porque eu não tinha acompanhante e eu não sabia dessa coisa do acompanhante, fui saber lá.
porque eu ia ter acompanhante só pra dormir, mas graças a Deus, Deus colocou uma pessoa muito boa no meu caminho, que também ia fazer laqueadura nesse dia. Ficamos no mesmo quarto e a acompanhante dela lutou lá por mim, disse que ia ficar até a minha mãe chegar, pra eu não perder a cirurgia, porque você não entra, eles não te entregam na entrada do centro cirúrgico sem seu acompanhante, de jeito nenhum. E eles, não tem nem como enrolar eles todo tempo eles são, um setor se comunica com o outro. Quando eu subi pra internação, o setor lá já sabia, falou assim, olha, essa paciente, ela tem um limite até determinada hora, pode se preparar, botar acesso, tudo, mas ela tem um limite pra a acompanhante dela chegar. Mas graças a Deus minha mãe chegou bem rápido e me entregou lá na porta do centro cirúrgico, né? Eles tiram essas roupas, pedem pra gente colocar uma camisola. A gente já pro subsolo do hospital, faz tanto frio. E nesse dia tava tendo só cirurgias ginecológicas, né? Tinha outros tipos de cirurgias lá também, que era pra retirada de útero, perine, e só tinha mulher no meu setor, só tinha mulher. Os médicos são excelentes. Assim, a gente ficava lá esperando a nossa vez, né? Se tremendo de frio na caminha lá. Elas botam acesso, botam soro, elas veem da pressão, elas veem da glicemia, as enfermeiras, equipe médica lá, elas revisaram meu prontuário, meus exames, acho que foram 4 vezes, e 4 vezes eu tive que confirmar pra eles todo o meu procedimento, tipo sanguíneo, tudo, pra não bater nada errado lá. E aí eu fiquei de frente pra sala que eu ia fazer a cirurgia e ficava observando a entrada e saída dos outros pacientes na minha frente. Nisso eu entrei às 6 da manhã no hospital, entrei no centro cirúrgico às 10 horas e no centro cirúrgico eu entrei às 10 horas e fiquei lá até meio-dia, quando eu fui entrar pra sala de cirurgia, meio-dia. E acompanhei muita cirurgia lá, gente, eu tava com muito medo, não vou mentir, muito medo. E chegou a hora da anestesia. A anestesia é só você, o anestesista e a enfermeira lá, que, meu Deus do céu, graças a Deus ela tava lá, ela me explicou direitinho, me abraçou, perguntou se eu tinha depilado lá embaixo, senão ela ia ter que depilar. Aí eu falei, não, tá tudo ok. Aí ela me explicou, né, e faz muito frio lá no centro cirúrgico, e aí ela me abraçou assim, né, mandou fazer, ela ficou o tempo todo comigo lá até o anestesista vir, né, ele se apresentou, disse que ia fazer a minha anestesia. E, gente, foi assim, ó, muito rápido. Ele só mandou, curva. Eu curvei assim, fiquei assim, né? E a enfermeira me abraçando, falou, vai ser rápido, você vai sentir uma picadinha. E aí, eu sentei a anestesia e lá, vai deitar rápido. Ela foi, me ajeitou. Gente, foi questão assim, de acho que 1 minuto eu já tava toda dormente. E aí, o médico veio, se apresentou, ele já era conhecido da minha família, né? E vai conversar, vem. Sei que foi, acho que 30 minutos de cirurgia. Claro, quase que eu não opero porque eu tenho um problema já muito grande de anemia, né? Não chega a ser uma anemia falciforme, mas é uma anemia que eu tenho que tratar pro resto da minha vida. E aí ele disse que tá no limite da anemia, mas já tá aqui, vamos fazer, né? Então tem um cuidado e tal. Fizeram um teste lá de coagulação, né? E aí ele me chamou a atenção também do meu peso, que eu tava muito acima do meu peso, a idade e a minha altura. Aí foi bem rápido, ele conversou comigo, me mostraram as minhas trompas, mandaram as minhas trompas para a biópsia, mesmo sem necessidade lá nesse hospital que eu faço. Todas as mulheres que tiram trompas, tiram qualquer coisa do seu útero, eles são obrigados a mandar para biópsia, biopsiar e te manda o resultado, você busca lá no hospital. E aí ele me mostrou as trompas, a minha cirurgia, a minha cicatriz, ela é perfeita, gente, ele assim, fez bem fininha, não tive costura por fora, né, não foi sutura por fora, ela foi colada e ela é bem perceptível, bem fininha mesmo, bem debaixo da linha do biquíni, da calcinha do biquíni, quase você não dá pra ver mais. Gente, aí passou a cirurgia, aí vem todo aquele suor de frio, você se treme, a pior sensação que você tem que ter é você não sentir as suas pernas. Gente do céu. E aí eu saí por volta de 2 horas do centro cirúrgico e do pós-cirúrgico, né, que eles pedem pra gente ficar lá embaixo. Aí subi, né, minha mãe me recebeu, fui pro quarto. E aí que começou a saga. Gente, quando começou a passar essa anestesia, eu não sabia o que era dor, gente, doía muito. E parece que a barriga tinha sido esticada, sabe? E começou a doer. Não era uma dor que dava pra controlar, né? Aí eu tava tomando Tramal na veia.
e ainda não tinha sentido a famosa dor de cabeça da hack. E aí fui, não dormi de noite, tinha que levantar pra fazer xixi. E só ia ter aula se você fizesse xixi. Você fosse pro banheiro fazer xixi, as enfermeiras vêm pra te trocar. Você não faz nada sozinha. Você vem, a enfermeira vem pra... toda hora entra uma equipe lá pra ver a pressão, ver se você tá sangrando, pra ver se você tá com febre. Isso aqui eu nem dormia direito, porque acho que a cada 3 horas entrava uma equipe lá pra trocar o meu remédio, olhar se eu tava sangrando. E aí... elas te levantam pra você tomar banho, você pode tomar banho no outro dia, mas a enfermeira vem te levantar que você tem que fazer xixi, né? Aí pra levantar parece que tava me abrindo de novo. Ave Maria. Aí eu fui no outro dia, tomei meu banho e vim pra casa. Quando eu cheguei em casa, é que eu vim sentir, que não tava mais tomando remédio da veia, que eu vim sentir a famosa dor de cabeça. Meu Deus, que dor de cabeça, gente. Eu senti muita dor de cabeça. Foi 24 horas de dor de cabeça. Insuportável, doía muito, não tinha dipirona, não tinha paracetamol, não tinha remédio que fizesse a dor de cabeça passar. Aliviava um pouquinho, porque um médico conhecido da gente falou assim, ó, toma um pouco de café puro, sem açúcar, sem nada, pra ver se alivia essa dor de cabeça. Foi que eu tomei um café fortíssimo, parece café que dá pra quem tá em ressaca, que aliviou um pouquinho, mas foram 24 horas de dores intensas. E os primeiros 7 dias também era bem dolorido pra levantar, banhar e assim vai. E depois de toda essa recuperação da cirurgia e tal, como é que foi o meu ciclo menstrual? Eu ficava com muito medo, porque muitas pessoas me colocaram medo nessa questão do ciclo menstrual, que ia alterar, que não sei o quê, que ia vir muito. O que aconteceu? Eu menstruava 7 dias, ficava com o meu ciclo era de 7 dias, diminuiu pra 5. O que eu vi foi que aumentou a questão do sangramento. Nos primeiros dias vem muito sangue. Antes vinha só uns pinguinhos, né? E depois desce a menstruação. Agora, depois da laqueadura, quando vem, ela desce de uma vez e não tem nada que segura. E os 3 primeiros dias é o mais intenso. E os 2 outros dias acabam. Então, aí meu ciclo reduziu, né? Eu tive também alteração hormonal. Nos 2 primeiros meses, eu tive muita alteração hormonal. Fiquei sem libido, a minha pele ficou mais ressecada, eu fiquei mais seca, o meu cabelo caiu muito. Aí o médico também me disse que podia ser tanto na anestesia como a queda hormonal. E eu já estava com uma anemia e tratando essa anemia, então eu teria que tratar bem, né? E aí fui toda uma equipe médica também, né? Depois da cirurgia, fui endocrinologista, fui pra ginecologista, fui pra tudo com isso que vocês imaginam, né? E aí fizemos controle sobre isso. E o cirurgião também, que me operou, ele também me acompanha até hoje. Ele vai me acompanhar durante 1 ano, por causa que eu tive essa queda de hormônios e também da minha anemia. E ele, como ele é conhecido da minha família, a gente vai mais fácil da gente se encontrar, marcar consulta, ele vai me acompanhando como é que tá a minha situação. E a minha ginecologista é a cada 6 meses, por causa que eu estou fazendo correção hormonal, não só por causa da laqueadura, mas sim porque eu já apresentava alguns sintomas de hormônios descontrolados. E estamos aqui, né? Eu achei um método, pra mim, eficaz, porque não existe um método 100% eficaz, né? Tudo pode ocorrer, tudo pode acontecer, vai da decisão de Deus. Mas eu optei em fazer a laqueadura porque eu não me dava bem com nenhum outro tipo de anticoncepcional via oral ou injetável, sentia muita cefaleia e usei DIU por muitos anos, né? E a escolha de não ter filhos mais foi minha, eu não queria ter mais, não queria passar mais pelo puerpério, nem pela gravidez, nem nada. Amo ser mãe, mas é muito difícil. E assim, eu escolhi pela laqueadura. E assim, tem que ser bem estudada, você tem que avaliar bem o seu caso, tem que avaliar bem a sua escolha, ter bons médicos, fazer bons exames, né? Sempre acompanhar. E saber que isso pode sim causar algumas alterações, como também tem pessoas que não sentem nada, né? Então, esse é o meu relato de laqueadura pra vocês. E sim, aqui foi muito fácil laquear. Basta você ir no posto pedir. Eles não fizeram nada assim pra dizer assim, ah, não, quantos filhos você tem, nem nada. Até porque foi feito após a nova lei. E também porque eu já tinha 30 anos, né? E assim, foi bem mais fácil. Não sei se é porque eu sou muito incisiva nas escolhas. Lá, se eu cheguei, eu quero assim, assim, assado.
E também como eu sou da área da saúde, foi bem fácil, bem rápido, sem complicações, sem nada. Esse aqui foi meu relato de laqueadura, né? Como é que estão esses 8 meses pós-laqueadura, como é que foi o procedimento e como é que está sendo agora. Tchau! Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. E fique aqui para mais relatos, mais bate-papos, mais cuidado de cabelo. E espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma dúvida ou curiosidade, pergunta aqui no comentário. Vou responder vocês, tá? Beijo! Tchau!